E pessoal, estamos de volta mais uma vez na nossa catequese. Hoje, dia 24 de julho de 2021, vamos conversar um pouquinho sobre o sim e a vida de Maria. Bem pessoal, no encontro passado a tia Lute conversou um pouquinho com vocês sobre as mulheres que foram importantes na Bíblia, não é verdade? Hoje nós vamos continuar essa conversa para falar da mulher mais importante da história da humanidade. E, além disso, depois de Jesus, que é Deus encarnado que vem à Terra, Maria não é nada mais, nada menos que a pessoa mais importante da história. A pessoa que tem o coração mais próximo de Deus, depois de Jesus Cristo. Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre a vida e o sim de Maria? O que ela fez? Por que ela é tão importante? E por que Deus a escolheu para ser a mãe de Jesus? Vamos entender tudo isso hoje. Antes de conversarmos do porquê de Maria ser tão importante, é necessário que nós proclamemos um evangelho de Lucas, esse aqui do lado, Lucas capítulo 1, versículos de 26 a 38, que mostram pra gente a anunciação do anjo Gabriel a Maria, anunciando que ela seria a mãe de Jesus Cristo, a escolhida de Deus. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. A gente vai proclamar esse evangelho e depois conversar um pouquinho sobre por que Maria ser tão importante. Para isso, você também pega a Bíblia na sua casa, você acha essa passagem, Lucas capítulo 1, versículos de 26 a 38, e você me pausa enquanto isso. Quando tiver achado, retoma o vídeo e a gente vai ler junto, tudo bem? Às vezes no texto vai dar alguma pequena diferença entre o que eu falo e o que vocês estão lendo aí em casa, mas é por conta da diferença da Bíblia, da edição da Bíblia. Mas o sentido é o mesmo, o sentido, o significado. Então vamos lá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, o anjo lhe disse: Alegre-se, cheia de graça, o Senhor está com você. Ao ouvir isso, Maria ficou confusa e se perguntava o que esta saudação queria dizer. O anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça junto de Deus. Eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe dará o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como acontecerá isso se eu não vivo com nenhum homem? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Eis que sua parente Isabel também concebeu um filho na sua velhice. Esse é o 6º mês daquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então Maria disse: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim como você me disse. E o anjo a deixou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, vimos então aqui a anunciação do anjo Gabriel a Maria, mostrando para ela, conversando com ela sobre o nascimento de Jesus. E, antes de conversarmos um pouquinho sobre o contexto aqui, entendemos um pouquinho sobre essa conversa entre Maria e o anjo, temos que entender por que Maria é tão importante. Pessoal, precisamos entender que, de acordo com o que a igreja nos ensina, a Bíblia nos ensina, a história de Deus nos ensina, Deus sempre quer nos inundar com a sua graça. Deus está cheio de amor, Deus está cheio de compaixão, e Ele quer que nós sejamos iguais a Ele, que nós tenhamos tanta compaixão quanto Ele, que nós tenhamos tanto amor no coração, um coração tão puro quanto o dele. E isso é um desejo que Ele quer a todos nós. E Ele transborda de amor, transborda de alegria quando nós nos entregamos ao seu projeto. Maria, ela é importante porque em um mundo onde a maioria das pessoas, inclusive eu, inclusive você que está aí assistindo, nós às vezes nos fechamos para os nossos erros, nos fechamos nos nossos pecados e às vezes não queremos evoluir como pessoas, muitas vezes. Maria, ela se coloca como serva do Senhor. Maria abre o coração totalmente para o que Deus quer dela. E ela sabe que o que Deus quer dela
é o melhor para ela. Ela entende a graça, o amor, a compaixão que Deus tem por cada um de nós. E Deus, vendo que Maria é tão aberta para seus planos assim, Ele olha para Maria e faz com que ela seja a mãe de seu filho Jesus. Vamos entender melhor o contexto? Neste contexto aqui, pessoal, Maria, ela ainda era de uma cidade pequenininha, de 300 habitantes, mais ou menos, quase que uma pequena vila. E um anjo aparece a ela e fala que ela vai ser mãe de Deus encarnado. Deus que vai se fazer homem e vai habitar a terra como Jesus Cristo. E ela vai ser a mãe dessa criança que vai nascer. Maria então se pergunta: como? Como que isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? Como que essa criança vai nascer? E então, para Deus nada é impossível. Maria, ela fica grávida e o Espírito Santo a cobre de bênçãos. A proteção de Deus é como uma sombra que a ampara, que a protege, que a fortalece. Para Deus nada é impossível. Tanto é que Isabel, a prima de Maria, mesmo idosa, mesmo estéril, ela não conseguia ter filhos por causa da idade avançada, ela também está grávida. Grávida de quem vai ser João Batista, que vai anunciar Jesus e vai batizar as pessoas no Rio Jordão. Vai batizar até mesmo Jesus no futuro. E pessoal, olha que interessante. Maria, ela se entrega aos planos de Deus. Deus percebe que Maria é perfeita, que Maria é intocável, Maria é altíssima, é santa. É tão importante que ela não tem pecado. O coração de Maria é 100% Deus, literalmente. Não tem espaço para um mísero pecadinho, não tem no coração de Maria. E, pensando nisso, Deus a coloca como a mãe do seu filho. O sim de Maria foi que, nesse contexto, que ela não conhecia homem algum, que ela estava numa cidade pequena, uma cidade com muitos preconceitos, uma época de muitos preconceitos, muitas dificuldades em relação às mulheres, Maria, ela aceitou os planos de Deus. Por mais insanos que no primeiro momento elas parecessem. Como assim eu vou ter um filho se eu não tenho nem marido? Mas é isso que Deus tem para nós, pessoal. Por mais difícil que pareça na nossa frágil, na nossa pequenininha mente, o que Deus quer de nós, por mais difícil que pareça, para Deus nada é impossível. E essa é a mensagem que eu quero deixar hoje. O sim de Maria foi que ela aceitou os planos de Deus. Mesmo que no primeiro momento parecesse difícil, mas Maria não teve dúvida nenhuma. Maria deu o seu sim. E a sua vida foi um exemplo do que Deus quer que nós tenhamos como vida, como meta de vida. A vida de Maria é exemplo. Maria é santa, Maria é exemplo para nós. Deus não precisava de Maria para trazer Jesus à Terra. Vocês concordam comigo? Para Deus nada é impossível. Se Ele quisesse que Jesus viesse à Terra, já adulto, já formado, já um homem, Ele poderia. Ele é Deus, Ele poderia fazer isso. Mas não. Ele escolheu Maria. Maria foi escolhida a dedo por Deus. E olha a força disso, olha o tamanho disso. Então, pessoal, inspirados pelo exemplo de Maria, que dá o seu sim, mesmo tendo medo, mas sendo serva do Senhor, ela confia em Deus. Inspirados pela confiança que Maria tem em Deus, vamos também confiar mais em Deus. Vamos também dar mais sims aos planos de Deus para nós. Vamos fazer com que a nossa vida seja uma vida parecida com a vida de Maria. Que tal? Uma vida concebida sem pecados? É difícil? É, mas nos esforçando e confiando em Deus, dando sim a Deus, nós vamos tentando cada vez mais nos tornar pessoas melhores. Pessoas melhores com nós mesmos, em relação a Deus, em relação às pessoas próximas de nós e principalmente aquelas que precisam e que nós não somos amigos, não somos próximos. Ajudar um amigo, todo mundo consegue. Mas ajudar aquela pessoa que não consegue te dar nada em troca é o que Deus quer de nós. Então, pessoal, inspirados por isso, vamos juntos caminhar no exemplo de Maria. Nós temos, então, muita coisa a aprender com Maria. Vamos ter mais pra frente muitos outros encontros sobre Maria. E para falar a verdade, por mais encontros que nós vamos ter, nunca vai ser suficiente para falar do tamanho que é a Virgem Maria, Nossa Senhora. Então, pessoal, nesse comecinho, conhecendo um pouquinho mais sobre Nossa Senhora, muito obrigado. Semana que vem vamos falar um pouquinho sobre São José, o que é também o pai de Jesus.
E depois vamos começar a conversar um pouquinho sobre a vida de Jesus mesmo. Desde a sua infância, ele criança, depois ele crescendo, e vamos acompanhar passo a passo da vida do nosso Senhor Deus Jesus aqui, que faz esse homem na terra. Bem, pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Semana que vem estaremos de volta. E tchau, tchau!